Irmãos, sigamos então o nosso tema. Hermanos, sigamos entonces con nuestro tema. Vamos abrir agora no Salmo 132. Vamos a abrir ahora entonces en el Salmo 132. Vamos ler esse salmo com bastante atenção e cuidado. Vamos a leer entonces este salmo con bastante atención y cuidado. Vamos fazer a leitura só em espanhol. Vamos a hacer la lectura solo en español. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelva de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. E ainda uma vez mais, a frase do capítulo 7 do livro de Atos, verso 49. Y aún una vez más la frase del versículo 49 de Hechos, capítulo 7. A última frase. La última frase. E qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Senhor, mais uma vez nos aproximamos de Ti com gratidão por essa tarde de comunhão. Señor, una vez más nos acercamos a Ti con gratitud por esta tarde de comunión. Mais uma vez invocamos Teu nome. Una vez más invocamos Tu nombre. Suplicamos Teu socorro e assistência Suplicamos Tu socorro y ayuda para compreendermos Tua palavra. para comprender Tu palabra. Pedimos a Tua habilitação, ó bendito Consolador, Pedimos Tu habilitación, oh bendito Consolador, para que Tua palavra seja colocada em nossos corações. para que Tu palabra sea puesta en nuestros corazones. Oramos em nome do Senhor Jesus. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Irmãos, como temos visto então até aqui, essa importante pergunta citada por Estevão no texto de Isaías, Hermanos, como hemos visto hasta aquí, esta importante pregunta citada por Esteban allí en el texto de Isaías: qual é o lugar do meu repouso? ¿cuál es el lugar de mi reposo? Nós extraímos alguns princípios do Salmo 133 Nosotros extrajimos algunos principios desde el Salmo 133 e agora vamos extrair alguns do Salmo 132. y ahora vamos a extraer algunos del Salmo 132. Também um precioso salmo que tem a ver com o repouso de Deus. También un precioso salmo que tiene que ver o relación con el reposo de Dios. Como nós falamos pela manhã, Como dijimos por la mañana, essa pergunta é tão importante. esta pregunta es tan importante. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Toda a nossa realização e satisfação Toda nuestra realización y satisfacción está em provermos repouso para Deus. está en proveer reposo al Señor. E repouso de Deus significa a satisfação de Deus. El reposo del Señor significa la satisfacción del Señor. Também procuramos mostrar que não apenas por sermos regenerados,
También buscamos mostrar que no solo por ser regenerados e termos o Espírito habitando em nós, y tener al Espíritu habitando en nosotros, que sejamos automaticamente um descanso para Deus. significa que seamos inmediatamente un descanso para Dios. Esses assuntos não são automáticos. Estos asuntos no son automáticos. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. hasta que Cristo sea plenamente formado en vosotros. Esse é o repouso de Deus. Es el reposo de Dios. Colocado em uma frase: Colocado en una frase: Cristo seja formado em vós. Cristo sea formado en vosotros. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, nós temos ajuda na palavra de Deus nosotros tenemos ayuda en la palabra de Dios para podermos então destrinchar essa frase. para poder entonces descifrar esta frase. E vamos ver muitas características Y vamos a ver muchas características através de muitos textos. a través de muchos textos. Claro, nós selecionamos alguns deles para esse tempo de comunhão, Claro, nosotros seleccionamos algunos de ellos para este tiempo de comunión, mas há vários outros. pero ahí hay varios Nós otros. citamos hoje pela manhã o lar de Betânia. Citamos por esta mañana el hogar de Betania. Betânia fala do repouso do Senhor. Betania nos habla del reposo del Señor. E podemos encontrar verdades maravilhosas daquelas 10 visitas do Senhor a Betânia, Y podríamos encontrar verdades maravillosas en aquellas 10 visitas del Señor a Betania, nos indicando o que o Senhor busca na sua casa, mostrándonos aquello que el Señor busca en su casa, para que Ele tenha repouso, para que Él tenga reposo, para que Ele tenha sua satisfação. para que Él tenga su satisfacción. E então agora selecionamos o Salmo 132. Entonces ahora seleccionamos el Salmo 132. Se Deus encontra o seu repouso, Si Dios encuentra su reposo, nós encontramos o nosso repouso. nosotros encontramos nuestro reposo. Se Deus encontra satisfação, Si Dios encuentra satisfacción, nós encontramos realização. nosotros encontramos realización. Então, nos versos do Salmo 132, Entonces, en los versos del Salmo 132, vamos destacar 3 deles em especial. vamos a destacar 3 de ellos en especial. Versículo 5. Versículo 5. Até que eu encontre lugar para o Senhor e morada para o poderoso de Jacó. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Essa era a ânsia do salmista. Este era el anhelo del salmista. Ele chega a dizer que não subirá ao leito em que dorme, Él llega a decir que no subirá al lecho donde duerme, não dará descanso às suas pálpebras, no dará descanso a sus párpados, enquanto o Senhor mesmo não encontre o seu descanso. en cuanto el Señor mismo no encuentre su descanso. Morada para o poderoso de Jacó. Morada para el fuerte de Jacob. Versículo 8. Versículo 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Levántate, oh Señor, y entra al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Veja essa frase. Ve esa frase. O lugar do teu repouso. Al lugar de tu reposo. A mesma que nós lemos no discurso de Estevão. Lo mismo que leímos en el discurso de Esteban. Qual é o lugar do teu repouso? ¿Cuál es el lugar de tu reposo? E ainda no versículos 13 e 14. Y también en los versículos 13 y 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Graças a Deus pela completude da sua palavra. Gracias al Señor por la completud de su palabra. Nós podemos tomar alguns versos desse salmo Nosotros podríamos tomar algunos versos de este salmo e fazermos um retrocesso y hacer un retroceso. e encontrarmos a chave para a questão do repouso de Deus. Y encontrar las llaves para este asunto del reposo del Señor. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Onde está nesse salmo essa chave? ¿Dónde están en este salmo estas llaves? Na verdade, são 3 versos. La verdad son 3 versos. Vamos lê-los de novo com atenção. Vamos a leerlos de nuevo con atención. Versículo 8. Versículo 8. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Por amor de David tu siervo, no vuelva de tu ungido el rostro. De onde vem essa expressão? ¿De dónde viene esa expresión? Segundo Crônicas, capítulo 6. Segunda Crónicas, capítulo 6. Verso 41. Verso 41.
Segundo Crônicas 6, 41 e 42. Segunda Crónicas, capítulo 6, verso 41. Vamos ler esse texto. Vamos a leer este verso. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. De acordo com esse verso de Crônicas, De acuerdo con este verso de Crónicas, citado no Salmo 132, citado en el Salmo 132, qual é o lugar do repouso de Deus? ¿cuál es el lugar de reposo de Dios? Veja ainda o capítulo 7 do livro de Crônicas. Veamos el capítulo 7 del libro de Crónicas. Prestemos atenção numa expressão aqui. Pongamos atención en una expresión aquí. Está no versículo 12. Está en el versículo 12. Vamos ler desde o verso 11. Vamos a leer desde el verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Depois que Salomão foi usado pelo Senhor para edificar essa casa, o templo, Después que David fue usado por Salomón para edificar esta casa, el templo, quando Salomão edifica essa casa, cuando Salomón edifica esta casa, se você observar no capítulo 6, si usted observa en el capítulo 6, a partir do verso 12, a partir del verso 12, há uma longa oração. hay una larga oración. É a oração de Salomão, Es la oración de Salomón, fazendo a dedicação do templo. haciendo la dedicación del templo. Quando essa oração é encerrada, Cuando esta oración termina, as últimas palavras da oração de Salomão, las últimas palabras de la oración de Salomón, e lembre-se, recuerde, Salomão é uma figura de Cristo, Salomón es una figura de Cristo, aquele que é maior do que Salomão, aquel que es mayor que Salomón, aquele que edifica a casa de Deus. aquel que edifica la casa de Dios. Esse é o verdadeiro Salomão. Este es el verdadero Salomón. Eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi iglesia. Quando Salomão termina a sua oração, Cuando Salomón termina su oración, ele termina exatamente com os versos citados no Salmo 132. él termina exactamente con los versos citados en el Salmo 132. Qual era o coração de Salomão? ¿Cuál era el corazón de Salomón? Qual era o encargo de Salomão? ¿Cuál era el encargo de Salomón? Lugar para o repouso de Deus. Un lugar para el reposo de Dios. Esse é o mesmo encargo do nosso Senhor Jesus. Es el mismo encargo del Señor Jesús. Eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi iglesia. Qual é o encargo do Senhor Jesus? ¿Cuál es el encargo del Señor Jesús? Prover um lugar de habitação para Deus. Proveer un lugar de habitación para Dios. Juntamente estáis sendo edificados Juntamente estáis siendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. para morada de Dios en el Espíritu. Efésios capítulo 2. Efesios capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Também vós mesmos, También vosotros mismos, como pedras que vivem, como piedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, sois edificados como casa para espiritual, seres um sacerdócio santo, para ser un sacerdocio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por meio de Jesus Cristo. por medio de Jesucristo. Ele é a pedra que vive. Él es la piedra viva. Nós somos as pedras que vivem. Nosotros somos las piedras vivas. E hoje estamos nesse processo de edificação, Y hoy estamos en este proceso de edificación, sendo edificados juntos. siendo edificados juntos. Para quê? ¿Para qué? Para que Deus encontre o lugar do seu repouso. Para que Dios encuentre un lugar en su reposo. O que é necessário para isso acontecer? ¿Qué es necesario para que esto acontezca? Que o executivo da Trindade, Que el Ejecutivo de la Trinidad, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, ele é o executivo da Trindade. Él es el Ejecutivo de la Trinidad. Ele vai usar a palavra de Deus, Él va a usar la palabra de a Dios, faca afiada de dois gumes,
La espada afilada de dos Ele filos. vai usar as circunstâncias Él va a usar las circunstancias. e vai trabalhar nossas vidas Y va a trabajar en nuestras nessa vidas. escola de Cristo, En esta escuela de Cristo. usando a palavra de Deus, Usando la palabra de Dios. usando as Usando las circunstâncias, o circunstancias. caminho da cruz, El camino de la cruz. para trabalhar em nós, Para trabajar en nosotros. de tal maneira que que Cristo seja formado plenamente em nós. Cristo sea formado plenamente en É nosotros. claro que isso depende da nossa resposta. Es claro que esto depende de nuestra respuesta. Não é compulsório. No es compulsorio. Há um grande C antes do caminho da cruz. Hay un grande sí antes del camino de la cruz. Se alguém quer Si alguno quiere vir após mim, venir en pos de a mí, si mesmo se negue, niegues a sí mismo, tome a sua cruz tome su cruz e siga-me. y siga. Então, quando Salomão termina sua oração, Entonces, cuando Salomón termina su oración, o seu encargo su encargo é que Deus encontre o lugar do seu repouso. es que Dios encuentre su lugar de reposo. Quando compreendemos isso, Cuando comprendemos esto, então temos essa importante frase no verso 12 do capítulo 7. entonces tenemos esta importante frase en el versículo 12 del capítulo A 7. última frase do verso 12. La última frase del capítulo 7. Segundo Crônicas 7, 12. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. A casa do sacrifício. La casa de sacrificio. Por que Salomão chamou essa casa de casa do sacrifício? ¿Por qué que Salomón llamó esta casa de sacrificio? Não apenas porque ali se ofereciam os sacrifícios. No solo porque allí se ofrecían sacrificios. Claro que ali eram oferecidos os sacrifícios. Claro que allí mismo eran ofrecidos sacrificios. Mas há um pano de fundo muito mais amplo. Pero hay un plano de fondo mucho más E amplio. por isso nós dissemos que vamos retroceder na palavra, Y es por eso que decimos que vamos a retroceder en la para palabra. podermos apreciar aquele lindo Salmo 132. Para poder apreciar este lindo Salmo 132. Não darei descanso aos meus olhos. No daré descanso a mis ojos. Não subirei ao leito em que eu durmo, No subiré al lecho en que duermo. até que encontre morada para o poderoso Jacó. Hasta que encuentre morada para el poderoso Jacob. Entra, Senhor, na tua morada, Entra, Señor, en tu morada. tu e a arca da tua fortaleza. Tú y el arca de tu poder. Oh, irmãos, essa é a maior responsabilidade nossa como igreja. Oh, hermanos, esta es la mayor responsabilidad nuestra como iglesia. Prover um lugar de satisfação para o Senhor. Proveer un lugar de satisfacción al Señor. Porque como nós falamos na quinta-feira pela noite, Porque como hablamos el miércoles por la noche, jueves, jueves por la noche, quando nós lemos Hebreus capítulo 10 cuando leemos Hebreos capítulo e 10, 1 Coríntios capítulo 14, primero a los Corintios capítulo 14, se nós agradamos ao Senhor, si nosotros agradamos al Señor, quando nós nos reunimos cuando nos reunimos, e o Espírito Santo tem liderança nessa y el reunião, Espíritu Santo tiene lideranza en esta reunión, que maravilhoso. qué maravilloso. Se entrar algum incrédulo Si entrare algún incrédulo ou indouto, o un indocto, ele é por todos convencido, él por todos es por convencido, todos julgado. por todos es juzgado. Os segredos do seu coração são Los manifestos. secretos de su corazón son Não é manifiestos. maravilhoso, irmão? ¿No maravilloso, A hermano? reunião do povo de Deus. La reunión del pueblo de Dios. Porque o Espírito Santo tem o seu lugar de liderança. Porque el Espíritu Santo tiene su lugar de lideranza. Deus tem sua satisfação. Dios tiene su satisfacción. Nossas vidas o honram. Nuestras vidas le honran. Ele encontra em nós lugar de repouso. Él encuentra en nosotros un lugar de reposo. Então nós nos reunimos. Entonces nos reunimos. E o que ¿Y acontece? qué es lo que acontece? Algo maravilhoso. Algo maravilloso. Se entrar algum incrédulo, Si entrase algún é incrédulo, convencido, es convencido, é julgado, es juzgado, é exposto. es expuesto. E o que ele faz? ¿Y qué es lo que él hace? Prostrando-se com o rosto em terra, Postrándose con rostro en tierra. ele adorará a Deus. Él adorará a Dios. E o que ele dirá? ¿Y qué es lo que dirá? Uma frase: Una frase. Deus está de fato no meio de vós. Dios está de hecho en medio vuestro. Ah, irmãos, Oh, hermanos. que o Senhor gere em nós um ciúme santo. Que el Señor ponga en nosotros un celo santo. Porque assim era que os santos do Velho Testamento, da igreja primitiva, se reuniam. Porque es que así es que los santos de la iglesia primitiva se reunían. E em tantos anos mais, Y en tantos años más, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la os iglesia, chamados avivamentos espirituais. los llamados avivamientos O que espirituales. ¿Qué significa avivamento espiritual? es lo que significa avivamiento espiritual? Uma renovação de nossas vidas. Una renovación de nuestras vidas. Uma renovação da palavra de Deus. Una renovación de la palabra de Dios. Um retorno à centralidade de Cristo. Un retorno a la centralidad de Cristo. A marca do arrependimento em nossas vidas. Hay marcas de arrepentimiento en nuestras vidas. O juízo de Deus sobre nós, El juicio de Dios sobre nosotros. nos apurando, nos purificando. Nos depurando, purificando. Essas são as marcas do avivamento Esas son las espiritual. marcas de un avivamiento espiritual. Então, nosso maior desejo como assembleia Entonces nuestro mayor deseo como asamblea é que antes que o Senhor Jesus volte, es que antes que el Señor Jesús vuelva, o Espírito Santo el Espíritu Santo venha nos visitar. venga a visitarnos. A oração do Salmo 80. Y una oración del Salmo 80. Volta-te, Senhor. Vuélvete, Señor. Vê e Vê. visita esta vinha.
ve y visita esta viña. Que necessidade nós temos? ¿Qué necesidad tenemos? Que o Senhor volte a visitar a sua vinha, Que el Señor vuelva a visitar su viña pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo, para de alguma maneira nos preparar para que de alguna manera seamos preparados, para que o Senhor Jesus rompa o céu. para que el Señor Jesús rompa los cielos. Então volte para a sua igreja, Entonces vuelva a su iglesia, volte para toda essa terra, vuelva a toda esta tierra, julgue o anticristo, juzgue el anticristo, estabeleça o seu reino. establezca su reino. Esse tempo é Kairos, Este tiempo es el Kairos, mais do que Cronos. más que el Cronos. É tempo existencial, Es un tiempo existencial, tempo relacional. un tiempo relacional. Depende da relação de Cristo com a igreja. Depende de la relación de Cristo con la iglesia. Quando Paulo diz o tempo se abrevia, Cuando Pablo dice el tiempo se aproxima. 1 Coríntios capítulo 7, 1 Corintios capítulo a 7. palavra que ele usa não é Cronos. La palabra que él usa no es Cronos. Cronos é tempo que pode ser medido, Cronos es un tiempo que puede ser medido. mas Kairos Pero Kairos é tempo existencial, es un tiempo é existencial. tempo oportuno, Es un tiempo uma oportuno. ocasião oportuna. Una ocasión oportuna. Então o que Paulo diz? Entonces, ¿qué es lo que Pablo A dice? ocasião oportuna se abrevia. La ocasión oportuna se abrevia. 1 aos Coríntios 7, 29. Primero a los Corintios 7:29. O tempo se abrevia. El tiempo se aproxima. Kairos se abrevia. Kairos se O aproxima. que nós precisamos fazer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? É tempo de decisão. Es un tiempo de decisión. Kairos é tempo de oportunidade. Kairos es un tiempo de oportunidad. Não desprezes o dia da minha visitação. No desprecies el día de mi visitación. Assim diz o Senhor. Así dice el Que Señor. importante, irmão. Qué importante, Se o Senhor hermanos. tem nos visitado, Si el Señor nos ha visitado o nosso coração, visitado nuestro corazón, visitado o nosso casamento, visitado nuestro matrimonio, visitado nossas famílias, visitado nuestras familias, visitado a sua igreja. visitado su iglesia. Que hora importante, irmão. Qué hora importante, hermanos. Esse é Kairos de Deus. Es el Kairos de Dios. E Paulo então disse: Y en Pablo entonces dice, esse tempo se abrevia. este tiempo se aproxima. E o que resta para nós? ¿Y qué es lo que resta para Que nosotros? os casados sejam como se não fossem. Que los casados fuesen como si Os casados sejam como se que não los casados fossem. sean como si no lo fuesen. Os que choram como se não chorassem. Los que lloran como si no Os que llorasen. se alegram como se não se Los que se alegrassem. alegran como si no se Os alegrasen. que compram como se nada possuíssem. Los que compran como si nada poseyesen. Os que utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Los que utilizan del mundo como si de él no Que utilizasen. linguagem é essa? ¿Qué lenguaje es ese? Que nada venha ocupar o nosso coração. Que nada venga a ocupar nuestro corazón. Nada. Nada. Nem o que compramos. Ni lo que compramos. Nem o que possuímos. Ni lo que poseemos. Nem aquilo no qual nós nos alegramos. Ni aquello en lo cual nos alegramos. Nem aquilo que nos causa tristeza. Ni aquello que nos causa tristeza. Nem mesmo o nosso casamento. Ni siquiera nuestro propio casamiento. Que nada venha ocupar Que nada venga a ocupar. esse lugar de primazia, Este lugar de primacía. lugar de preeminência Este lugar de preeminencia. para o nosso noivo. Para nuestro novio. Que exortação importante de Paulo. Exhortación importante de Pablo. Se era importante para os coríntios, Sería importante a los corintios. muito mais para nós. Mucho más para O nosotros. tempo se abrevia. El tiempo está cerca. A aparência deste mundo passa. La apariencia de este mundo pasa. Então, irmãos, Entonces, hermanos, dentro desse entendimento, dentro de este contexto, entendimiento, como é urgente cuán urgente que nós apresentemos nossas vidas ao Senhor, es que presentemos nuestras vidas al para Señor, que sejamos purificados, para que seamos purificados, adornados. adornados. Eu zelo por vós com zelo de Deus, Os celo a vosotros con celo de Dios, porque vos tenho preparado porque os he preparado para vos apresentar para presentaros como uma virgem pura para um só esposo que é Cristo. como una virgen pura a un solo esposo que es Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 11, Segundo a los Corintios capítulo 11, versos 2 e 3. versos 2 y 3. Mas o que Paulo diz nessa sequência? Pero ¿qué es lo que Pablo dice en esta secuencia? Mas eu receio. Mas yo digo esto. Qual era o temor de Paulo? ¿Cuál era el temor de Pablo? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, os vossos corações vuestros corazones sejam corrompidos sean corrompidos e se apartem y se da aparten simplicidade e da pureza que são de Cristo. de la simplicidad y de la pureza que son de Cristo. Que duas palavras tão lindas. ¿Qué palabras? Estas dos palabras son tan lindas. Simplicidade e pureza. Simplicidad y pureza. Você já estudou essas palavras? ¿Usted ya estudió estas palabras? Sabe o que elas significam? ¿Sabe lo que ellas Que significan? tipo de noiva o Senhor Jesus espera? ¿Qué tipo de novia el Señor Jesús Qual é espera? o coração da noiva? ¿Cuál es el corazón de la novia? Simplicidade e pureza, Simplicidad y pureza. que são de Cristo. Que son de Cristo. O que é simplicidade? ¿Qué es simplicidad? Simplicidade é ter um só foco.
Simplicidad es tener un solo objetivo, Não termos olhos divididos. no tener los ojos divididos, Um só foco. un solo foco objetivo. Deus nos criou com 2 olhos, El Señor nos creó con dos ojos, mas com um só foco. pero con un solo objetivo. Só temos um campo focal. Solo tenemos un campo focal. Não somos como as aves, No somos como las aves, que têm os olhos de lado, que tienen los ojos a los lados, que enxergam um campo focal aqui que pueden contemplar un campo focal e um campo visual aqui. y otro campo visual aquí. Não. No, Nós temos 2 olhos, nosotros tenemos dos mas ojos, um único foco. pero un único foco. Por quê? ¿Por qué? Se os teus olhos forem Si simples, tus ojos fuesen simples, todo o teu corpo será luminoso. todo tu cuerpo será luminoso. Se temos um só foco, Si tenemos un solo foco, um só alvo, un solo blanco, prossigo para o alvo, prosigo al blanco, para o prêmio da soberana vocação de Deus, al premio del supremo llamamiento de Dios, em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Se temos um só foco, Tenemos un solo foco, isso é simplicidade. eso es simplicidad. E a promessa para os que são simples. Y la promesa para los que son simples, Nosso Senhor diz: nuestro Señor dice, Ele dá sabedoria aos simples. Él da sabiduría a los simples. Ah, que importante, irmão. Ah, qué importante, hermanos. E o que é pureza? ¿Y qué es pureza? Por que Paulo põe essas duas palavras juntas? ¿Por qué Pablo pone estas dos palabras juntas? Pureza Pureza é o resultado da simplicidade. es el resultado de la simplicidad. Significa assim: Significa así, se nós temos um só foco, si tenemos un solo foco, um só alvo, un solo blanco, isso é simplicidade. eso es simplicidad. Se nós somos simples, Si nosotros somos o que simples, ocorre dentro de nós? ¿qué es lo que ocurre dentro de Nós nosotros? somos puros. Nosotros somos O puros. que significa ser puro? ¿Qué significa ser puro? Ser constituído de um só elemento. Ser constituido de un solo elemento. Que combinação maravilhosa. Qué combinación Se maravillosa. os nossos olhos têm um só foco, Si nuestros ojos tienen un solo foco, nós vamos ser constituídos de um só elemento. nosotros vamos a ser constituidos de un solo elemento. Nós focamos Cristo Nosotros enfocamos a Cristo. e então nós somos constituídos de Cristo. Entonces somos constituidos de Cristo. Simplicidade Simplicidad e pureza y pureza, que são de Cristo. que son de Cristo. Esse é o atavío da noiva. Esa es la vida nueva. Então, irmãos, Entonces, hermanos, quando Salomão chama essa casa de casa do sacrifício, cuando Salomón llama a esta casa casa de sacrificio, qual o significado disso? ¿cuál es el significado de esto? Onde essa casa foi edificada? ¿Dónde esta casa fue edificada? Quem escolheu o lugar para essa casa? ¿Quién escogió el lugar para esta Nós casa? precisamos conhecer isso. Nosotros necesitamos conocer eso. Porque quando Salomão termina essa casa, Porque cuando Salomón termina esta casa, ele ora a Deus, él ora a Dios, ele pede para que Deus entre no lugar do seu repouso. él le pide a Dios que Dios entre en el lugar de su reposo, Tu e a arca da tua fortaleza, tú y el arca de tu poder, e a glória de Deus enche o templo. y la gloria de Dios llena el templo. Está aí no capítulo 7 de 2 Crônica. Está ahí en el capítulo 7 de Segunda Crónica. Ou seja, O sea, se a glória de Deus encheu o templo, si la gloria de Dios llenó el só há templo, uma explicação: solo hay una explicación. Deus está satisfeito, Dios está satisfecho, porque sua glória encheu o templo. porque su gloria llenó el templo. Então vamos continuar retrocedendo. Entonces vamos a seguir retrocediendo. Quem escolheu o lugar para a edificação desse templo? ¿Quién escogió el lugar para edificación de este O templo? único que pode escolher El único que lo puede é o escoger próprio Deus. es el propio Dios. A casa é dele. La casa es de Él. Ele vai escolher o Él va a lugar. escoger el lugar. Ele vai determinar onde. Él va a determinar dónde. Então vamos andar para trás. Entonces vamos a mirar hacia atrás. Vamos a Gênesis capítulo 22. Vamos a Génesis capítulo 22. E aqui começa o assunto da casa de Deus. Y aquí comienza el asunto de la casa de Dios. Gênesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Preste atenção nesse lindo texto. Ponga atención a este lindo texto. O que acontece em Gênesis capítulo 22? ¿Qué es lo que acontece en Génesis 22? Antes de ler, vamos fazer alguns comentários. Antes de leer, vamos a hacer algunos comentarios. Abraão edificou na sua vida de consagração a Deus Abraham edificó en su vida de consagración a Dios 4 altares. 4 altares. Nesses altares ele teve todo o seu aprendizado diante de Deus. En estos altares él tiene todo su aprendizaje delante de Dios. A vida de Abraão é marcada pelos altares. La vida de Abraham es marcada por los altares. A vida de Isaac é marcada pelos poços, La vida de Isaac es marcada por los pozos, desentulhando os poços, tirando os escombros dos sí, poços. desenterrando los pozos. A vida de Jacó é marcada pelas colunas. La vida de Jacob es marcada por las columnas. Ele erigiu 4 colunas. Él levantó 4 columnas. E a vida de José é marcada por sonhos. Y la vida de José es marcada por los sueños. José teve 4 conjuntos de sonhos. Josué tuvo 4 conjuntos de sueños. Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 altares, Abraão. 4 altares en Abraham. 4 poços, Isaac. 4 pozos en Isaac. 4 colunas, Jacó.
4 columnas en Jacob, 4 sonhos em José. 4 sueños en José. Muito interessante. Muy interesante. Porque isso fala do processo do trabalhar de Deus. Porque eso nos habla del proceso del trabajar de Dios. Então, quando Abraão edificou os 4 altares, Entonces cuando Abraham edificó los 4 o que altares, significa altar? ¿qué significa altar? Altar significa adoração. Altar significa adoración E também significa consagração. y también significa consagración. Abraão edificou seu primeiro altar. Abraham edificó su primer altar. Apenas para que você saiba. Solo para que usted sepa. Gênesis 12, 7. Génesis 12:7. Aí está o primeiro altar. Ahí está el primer altar. Gênesis 12, 8. Génesis 12:8. Segundo altar. Segundo altar. Gênesis 13, 18. Génesis 13:18. Terceiro altar. Tercer altar. E Gênesis 22. Y Génesis 22. Quarto altar. Cuarto altar. O que acontece nesses altares? ¿Qué es lo que pasa en estos altares? Abraão está caminhando de glória em glória, Abraham está caminando de gloria en gloria, de adoração em adoração, de adoración en adoración, de consagração em de consagração. consagración en consagración. Agora nós estamos no último altar, Gênesis 22. Ahora estamos en el último altar, Génesis O 22. que acontece nesse altar? ¿Qué es lo que acontece en este altar? Versículo 1 diz assim: Versículo 1 dice así. Depois dessas coisas, pois, chamou Deus Abraão, ou pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mais um detalhe importante aqui. Otro detalle más importante O aquí. que significa Moriá? ¿Qué es lo que significa Moriá? 2 sentidos. 2 sentidos. Moriá significa visível, Moriá significa visible, mas tem um outro sentido mais interessante. pero tiene otro sentido más interesante. Moriá Moriá significa escolhido do Senhor. significa escogido del Señor. O Senhor escolheu esse lugar. El Señor escogió este lugar. Abraão não teve liberdade. Abraham no tuvo libertad. Deus disse: Dios le dijo: leva o teu filho a Moriá, lleva a tu hijo a Moriá, porque Moriá é o escolhido do Senhor. porque Moriá es el escogido del Señor. Aquele foi o lugar escolhido do Senhor. Aquel fue el lugar escogido del Señor. Qual foi o drama que aconteceu em Moriá? ¿Cuál fue el drama que aconteció en Moriá? Que coisa maravilhosa, Qué irmão. cosa maravillosa, hermanos. Abraão andou de altar em altar. Abraham anduvo de altar en A altar. vida dele foi amadurecida, La vida de él fue hecha madura, de consagração em de consagração. consagración en consagración. Até que ponto? ¿Hasta qué punto? Até o ponto Hasta el punto. em que Abraão podia representar Deus, o Pai. Hasta que Abraham podía representar a Dios el Padre. Por quê? ¿Por qué? Porque ele vai oferecer o seu único filho. Porque él va a ofrecer a su único hijo. E não apenas o único filho, Y no solo su único hijo, mas o amado filho. sino a su amado hijo. Isaque, a quem amas. Isaac, ¿a quién amas? Abraão representa Deus Pai, Abraham representa a Dios Padre. porque a sua vida foi amadurecida. Porque su vida fue hecha madura. Então você conhece a história. Entonces usted conoce la historia. Vamos resumi-la. Vamos a resumirla. Gênesis 22. Génesis 22. Ele toma Isaac Él toma a Isaac e junto com os servos junto con sus siervos e pega a lenha y toma leña. e coloca o lenho no ombro de Isaac. Toma la leña en el hombro de Isaac. Por quê? ¿Por qué? Porque o ministério do filho Porque- é carregar o lenho. Porque el ministerio del hijo era cargar la leña. Que linda figura. Qué linda figura. Por que Abraão não carregou o lenho? ¿Por qué Abraham no cargó la leña? Porque o lenho seria posto no ombro do filho. Porque la leña sería puesta en el hombro del hijo. O filho tomaria a cruz. El hijo tomaría la cruz. O filho cumpriria a obra de Deus. El hijo cumpliría la obra de Dios. O lenho no ombro do filho, La madera en el hombro del hijo sobre Isaac. sobre Isaac. E nas mãos de Abraão, Y en las manos de Abraham, o fogo e o cutelo. el fuego y el cuchillo. O que isso significa? ¿Qué es lo que esto O significa? juízo de Deus. El juicio de O Dios. fogo e o cutelo. El fuego y el E cuchillo. há um lindo verso, que é o verso 6. Hay un lindo verso, que es el verso 6. A frase final. La frase final. Assim ambos caminhavam juntos. Así ambos caminaron juntos. Vamos ler o verso 6 por inteiro. Vamos a leer el verso 6 completo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. E foram ambos juntos.
Y fueron ambos juntos. Ou seja, O sea, o drama da cruz el drama de la cruz é um drama que contém a relação es un drama que contiene la relación entre o pai e o filho. entre el padre y el hijo. O diabo não tem nada com isso. El diablo no tenía nada que ver con A esto. morte de Cristo La muerte de Cristo não foi um pagamento de dívida ao diabo. no fue un pago de deuda al diablo. Você sabe que alguns são chamados pais antigos, Usted sabe que algunos de los padres dos antiguos, primórdios da história da de igreja, los primitivos de la iglesia, alguns deles tiveram esse entendimento, algunos de ellos tuvieron este que uma entendimiento, dívida foi paga ao diabo que una deuda fue pagada al diablo para que o homem fosse redimido. para que el hombre fuese redimido. Não há nenhuma dívida ao diabo. No hay ninguna deuda al diablo. A dívida que o pecado nos trouxe La deuda que el pecado nos é trajo para com Deus mesmo, es para con Dios mismo, a justiça de Deus, la justicia a de Dios, glória de Deus la gloria de e a Dios, santidade de Deus. la santidad de Dios. Elas foram feridas. Ellas fueron heridas. Então isso busca satisfação. Entonces tú buscas satisfacción. Tem que haver um sacrifício Tiene que haber un sacrificio à altura da justiça, santidade e glória de Deus. a la altura de la justicia, gloria y santidad de Dios. Quem poderia oferecer esse sacrifício? ¿Quién podría ofrecer este sacrificio? Somente Deus mesmo. Solamente Dios mismo. Então o que acontece na Trindade? Entonces lo que acontece en la Trinidad, Antes da fundação do mundo, antes de la fundación del o mundo, Filho de Deus, el Hijo de Dios, ele se apresenta Él se presenta para ser o Cordeiro de Deus. para ser el Cordero de Dios. Por isso Pedro diz na sua primeira epístola Por eso Pedro dice en su primera que o epístola sangue de Cristo que la sangre de Cristo foi conhecido fue conocida antes da fundação do mundo. antes de la fundación del Porque mundo. no propósito eterno de Deus, Porque en el propósito eterno de Dios, essa queda do homem já era conhecida. la caída del hombre ya era conocida. Deus conhece todas as coisas. Dios conoce todas las Ele cosas. sabia que o homem ia cair. Él sabía que el hombre iba a caer. Então o sangue do Cordeiro Entonces la sangre del foi Cordero conhecido antes da fundação fue do mundo. conocida antes de la fundación del mundo. 1 Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Então essa é a figura aqui em Gênesis 22. Entonces esa es la figura aquí en Génesis O 22. drama da redenção. El drama de la Que redención. drama maravilhoso. Qué drama maravilloso. Que drama terrível. Qué drama terrible. Deus estava em Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. reconciliando consigo mismo el mundo. Isso está tipificado em Gênesis 22. Eso está tipificado aquí en Génesis 22. Em Moriá, En Moriah, o lugar escolhido, el lugar o escogido, lugar do el sacrifício, lugar de o sacrificio, lugar da adoração, el lugar de o adoración, lugar da el consagração. lugar de Esse é o consagración. primeiro aspecto importante. Es el primer aspecto Qual é importante. o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? O lugar do altar. El lugar del É altar, o lugar do sacrifício. el lugar del É o sacrificio, lugar da el consagração. lugar de É o consagración, lugar da adoração. el lugar de É o adoración, lugar da obediência. el lugar de obediencia. Por que Abraão não matou Isaac? ¿Por qué Abraham no mató a Isaac? Você já pensou sobre isso? ¿Usted ya pensó en eso? Há um motivo. Hay un motivo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Quando Abraão obedeceu a Deus, Cuando Abraham obedeció al Señor, obedeceu plenamente a Deus, obedeció plenamente a Dios. então Isaac não precisava morrer. Entonces Isaac no necesitaba morir. Abraão creu que Deus poderia até mesmo recuperá-lo dentre os mortos. Abraham creía que Dios podía incluso recuperar a Isaac de entre los Mas muertos. Isaac não precisava morrer. Pero Isaac no necesitaba morir. Por quê? ¿Por qué? Porque Abraão obedeceu Porque Abraham obedeció plenamente, completamente. até o ponto de levantar aquele cutelo Hasta el punto de levantar aquel cuchillo para dar o golpe em Isaac. para dar el golpe en Isaac. Então ele ouve a voz do Senhor: Entonces él escucha la voz del Señor. não faças isso. No hagas esto. E aquele cabrito estava preso pelos chifres, Y aquel cabrito estaba atrapado por sus cuernos. preso em um arbusto, uma pequena árvore. Atrapado en un arbusto, en un pequeño árbol. Quem colocou aquele cabrito ali? ¿Quién colocó aquel cabrito O allí? nosso Deus. Nuestro Dios. Para quê? ¿Para qué? Para que Isaac tivesse um substituto. Para que Isaac tuviese un sustituto. Então Isaac sai do altar Entonces Isaac salió del altar. e o cabrito vai para o El altar. cabrito va al altar. Essa é a casa do sacrifício, Esta es la casa del no sacrificio. lugar escolhido pelo El Senhor. lugar escogido por el O que Señor. isso significa para nós? ¿Qué significa eso para Qual é o nosotros? lugar do repouso de Deus? ¿Cuál es el lugar de reposo de Dios? É o lugar do altar. Es el lugar del altar. O lugar do altar. El lugar del altar. Se não compreendemos o significado disso, Si no comprendemos el significado de nunca esto, podemos dar repouso ao Senhor. nunca podríamos dar reposo al Señor. O que é o lugar do altar? ¿Cuál es el lugar del altar? É o lugar da consagração. Es el lugar de la consagración. É o lugar da adoração. Es el lugar de la adoración. O Pai procura adoradores Dios el Padre busca adoradores que adoram em espírito, que adoren en espíritu, porque Deus é espírito, porque Dios es e espíritu, adoram em verdade, y le adoren en verdad, em realidade. en realidad. Esse é o lugar do seu repouso. Ese es el lugar de su O reposo. Senhor precisa encontrar isso entre nós. El Señor necesita encontrar eso entre Lugar nosotros. da consagração, Un lugar de consagración, lugar da adoração un lugar de e adoración também lugar da y obediência. también un lugar de obediencia. Esse é o lugar do seu repouso. Ese es el lugar de su reposo. Quanta lição importante aqui. Cuánta lección importante es Não aquí. temos tempo para falar uma a uma. No teníamos tiempo para hablar
una a una. consagração, Consagración, adoração, adoración, obediência. obediencia. Três assuntos Tres asuntos que estão interligados. que están interligados. Não há adoradores que não obedecem. No hay adoradores que no Se obedezcan. nós não somos obedientes, nós não somos adoradores. Si nosotros no somos obedientes, no somos adoradores. Porque adorar a Deus não é uma questão de falar palavras de louvor. Porque adorar a Dios no es asunto de hablar palabras. Adoração é um assunto espiritual. Adoración es un asunto espiritual. Esse é altar. Esto es el altar. E o que acontece aqui nessa história? ¿Qué acontece aquí en esta historia? Abraão sobe com seu filho. Abraham sube con su hijo. Deus disse a ele que oferecesse seu filho. Dios le dice a él que ofrezca a su hijo. Mas que interessante. Pero qué interesante. Quando ele despede dos seus servos, Cuando él se despide de sus siervos, ele diz assim: él dice así: eu e o menino yo y el niño iremos lá iremos allá e voltaremos. y volveremos. Que confiança. Qué confianza. Ele sabia. Él sabía. Agora ele tem maturidade de fé. Ahora él tenía una madurez de fe. Ele caminhou de glória em glória, Él caminó de gloria en de gloria, altar em altar, de altar en altar, de consagração em de consagração. consagración en Então consagración. ele disse: eu e o menino vamos, Entonces él dice: yo y mi hijo vamos, e eu e o menino voltaremos. yo y el niño volveremos. Por quê? ¿Por qué? Hebreus capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Abraão cria Abraham creía que Deus era poderoso para recuperá-lo até de entre os mortos. que Dios era poderoso incluso para levantarlo de entre los muertos. Essa é a vida da fé. Esta es la vida de fe. Então qual é o lugar do repouso de Deus? Entonces, ¿cuál es el lugar de reposo de Dios? Moriá, Moriah, o lugar escolhido do Senhor, el lugar escogido del o Señor, lugar da consagração, el lugar de la o consagración, lugar da adoração, el lugar de la o adoración, lugar da el obediência. lugar de la O obediencia. que significa consagração? ¿Qué significa consagración? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, Os ruego pues, hermanos, pelas misericórdias de Deus, por la misericordia de Dios, apresenteis os vossos corpos que presentéis vuestros como cuerpos um sacrifício, como un sacrificio, casa do sacrifício, casa de sacrificio, um sacrifício vivo, un sacrificio vivo, santo santo e agradável a Deus. y agradable a Dios. Esse é o vosso culto racional, Ese es vuestro culto racional, ou o vosso serviço o espiritual. vuestro servicio espiritual. E não vos conformeis com este século, No os conforméis con este mas siglo, transformai-vos sino sed transformados pela renovação da vossa mente. por la renovación de vuestro Que entendimiento. importante Qué texto. importante texto. Esse é o lugar da casa de Deus. Es el lugar de la casa de Dios. Esse é o lugar do repouso de Deus. Es el lugar de reposo de Dios. Quando que Deus encontra repouso? ¿Cuándo es que Dios encuentra reposo? Quando nós apresentamos nossos corpos Cuando nosotros presentamos nuestros como um cuerpos sacrifício vivo, como un sacrificio vivo, santo, santo, agradável a Deus. agradable a Dios. O que Paulo tem em mente quando ele escreve Romanos 12? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe Romanos 12? Será que temos alguma dúvida? ¿Será que tenemos alguna duda? Claro que o pano de fundo é o altar. Es claro que el plano de fondo es el altar. Paulo foi um fariseu. Pablo fue un fariseo. Ele conhece tudo sobre o Él sacrifício. conoce todo sobre el É sacrificio. isso que ele tem em mente. Es eso lo que él tenía en mente. Ele está trazendo para a realidade espiritual. Él está trayéndolo a la realidad Ele espiritual. está dizendo que nós temos que depositar os nossos corpos. Nos está diciendo que nosotros debemos poner nuestros E cuerpos. quando ele fala corpo, Y cuando él dice cuerpo, ele fala de um pacote completo. él habla de un paquete completo. Não é apenas este corpo físico, No solamente este cuerpo mas físico, a maneira como Paulo usa corpo sino que es la manera como Pablo usa cuerpo. fala de tudo que nós somos. Nos habla de todo lo que nosotros Nosso somos. homem integral, Nuestro hombre integral, corpo. cuerpo. Fostes comprados por preço. Fuiste comprados por precio. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificad a Dios en vuestros O cuerpos. corpo é para o Senhor. El cuerpo es para el O Señor. Senhor é para o corpo. Y el Señor es para el O cuerpo. corpo fala de tudo que somos. El cuerpo nos habla de todo lo que somos. Então apresenteis vossos corpos. Entonces que presentéis vuestros cuerpos. E esse é um sacrifício vivo, santo e agradável. Y es un sacrificio vivo, santo y agradable. Vamos continuar pensando nessa figura. Vamos a continuar pensando en esta No figura. pano de fundo do Velho Testamento. En el plano de fondo del Antiguo Testamento. Se você ora, Si usted mira, Senhor, eu me consagro a Ti. si usted ora, Señor, me consagro a ti. Eu sou teu. Yo soy tuyo. Tu me compraste. Tú me compraste Por direito. por derecho. Eu te pertenço. Yo te pertenezco. O que Deus vai fazer conosco? ¿Qué es lo que Dios hará con nosotros? Primeiro passo: Primer paso, morte. muerte. Todo sacrifício que era levado a Ele Todo sacrificio que era llevado a él era morto. era muerto. O que significa isso? ¿Qué significa Que o eso? Senhor vai nos separar, Que el Señor nos va a separar, vai nos inutilizar nos va a inutilizar para tudo aquilo que não é Cristo. para todo aquello que no es Cristo. Isso é consagração. Y eso es consagración. Nós vamos nos tornar inúteis Nos vamos a volver para inútiles tudo aquilo que não é Cristo. para todo aquello que no es Cristo. Sim, nós vamos continuar vivendo no mundo, Sí, vamos a seguir viviendo en el mas mundo, não somos do mundo. pero no somos del mundo. Nós estamos no mundo, Nosotros estamos en el mas o mundo, mundo não estará em nós. pero el mundo no estará en nosotros. Isso é consagração. Y eso es consagración. Então o primeiro ato é morte. Entonces el primer hecho es muerte. Não romantize a consagração.
no romantice la consagración. Não a torne romântica, No la vuelva romántica. porque o significado espiritual dela Porque el significado espiritual de é ella tão profundo, es tan e profundo, tão maravilhoso, es tan maravilloso, muito mais que romântico. mucho más que romántico. Quando nós apresentamos ao Senhor, Cuando nosotros nos presentamos al o Señor, primeiro ato, morte, el primer hecho es muerte, separação. separación. O segundo, El segundo, aquele animal era esfolado, aquel animal era, a sua pele era tirada. era despellejado, su piel era retirada. É isso que o Senhor vai fazer conosco. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Por quê? ¿Por qué? Ele deseja que nós nos conheçamos por dentro. Él quiere que nosotros nos conozcamos por dentro. Lembra o que Paulo disse em Romanos 7? ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Romanos 7? Eu sei, Yo sé, eu sei. yo sé. O que ele sabia? ¿Qué es lo que él sabía? Que em mim, Que en mí, isto é, esto es, em minha carne, en mi carne, não habita no mora, bem nenhum. no mora el bien. Isso é resultado de consagração. Y ese es el resultado de consagración. Então a pele do animal era tirada. Entonces la piel del animal era retirada. E de novo a faca do sacerdote vai trabalhar. Y de nuevo la daga del sacerdote iba a trabajar. E ele vai abrir o animal ao meio. Iba a abrir al animal en el E medio. vai expor as vísceras do animal. Va a exponer las vísceras del animal. Se houvesse qualquer impureza, Si hubiese cualquier impureza, ele teria que ser descartado. él tenía que ser descartado. Então aquelas vísceras vão ser tiradas. Entonces aquellas vísceras iban a ser sacadas. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Na linguagem espiritual. En el lenguaje espiritual. Sonda-me, ó Deus, Examíname, oh que Dios, conhece o meu coração. y conoce mi corazón. Prova-me, ó Deus, Pruébame, oh Dios, conhece os meus pensamentos. conoce mis pensamientos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ve si hay en mí un camino E malo. guia-me pelo caminho Y eterno. guíame por el camino eterno. Então aquele animal era aberto. Entonces aquel animal era abierto. E as entranhas eram lavadas com água. Y las entrañas eran lavadas con O agua. que significa isso? ¿Qué significa eso? Na linguagem do Novo El Testamento. lenguaje del Nuevo Testamento. Efésios capítulo 5. Efesios capítulo 5. O Senhor amou a igreja El Señor amó a la e a iglesia. si mesmo se entregou por ela, Asimismo se entregó por ella. para que a santificasse, Para santificarla. tendo-a purificado Habiéndola purificado. pela lavagem de água pela palavra. Por el lavamiento del agua por la palabra. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Lavando as nossas vísceras, Lavando nuestras vísceras. nosso homem interior, Nuestro hombre interior. para que nós sejamos puros, Para que seamos puros. íntegros, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Esse é trabalho do Espírito Es el Santo. trabajo del Espíritu Isso é Santo. trabalho da palavra de Es el Deus. trabajo de la palabra de Dios. Isso é consagração. Eso es consagración. Então Deus vai trabalhar sobre o sacrifício. Entonces Dios va a trabajar sobre el Por sacrificio. isso o lugar do seu Por eso repouso el lugar de su reposo se chama a casa do se sacrifício. llama la casa del sacrificio. Romanos 12. Romanos 12. Então nós apresentamos nossos corpos Entonces presentamos nuestros cuerpos. e nosso Senhor faz esse trabalho. Nuestro Señor hace este E trabajo. o que diz o verso 2 de Romanos 12? ¿Qué es lo que dice el versículo 2 de Romanos 12? E não tomeis a forma deste mundo, Y no toméis la forma de este mundo, mas transformai-vos. sino transformaos. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Esa palabra solamente aparece 3 veces en el Nuevo Só Testamento. 3 vezes. Solo 3 veces. A primeira, La primera, Jesus sobe ao monte, provavelmente o Hermon. Jesús sube al monte, probablemente al Hermón. E no Monte Hermon ele é transfigurado. Y en el monte Hermón él es transfigurado. Essa é a mesma palavra. Esa es la misma palabra. Transfigurado. Transfigurado. E sua glória é revelada. Y eso es la gloria revelada. E o que Romanos 12 diz? Y lo que Romanos 12 Que dice, nós devemos ser transformados. que nosotros debemos ser transformados. Para quê? ¿Para qué? Para que a glória de Cristo seja vista em nós. Para que la gloria de Cristo sea vista en nosotros. Transformai-vos. Transformaos. Como? ¿Cómo? Pela renovação da vossa mente. Por la renovación de vuestra mente. Esse é o lugar do repouso de Deus. Es el lugar de reposo de Dios. Quando nós nos consagramos Cuando nos consagramos. e Ele tem liberdade, Y Él tiene libertad pela Sua palavra e pelo Seu Espírito, por su palabra y su espíritu trabalhar nossas vidas, para trabajar en nuestras vidas, livrando-nos do mundo, librándonos del mundo, das paixões que há no mundo, de las pasiones que hay en el dos mundo, alvos mundanos, de los blancos mundanos, transformando-nos pela renovação da nossa mente. transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente. E o terceiro lugar onde essa palavra aparece, Y el tercer lugar donde esta palabra aparece, 2 Coríntios 3,18. segundo a los Corintios 3:18, Todos nós, todos nosotros, contemplando como por espelho contemplando como por un a espejo glória do Senhor. la gloria del O que Señor. acontece conosco? ¿Qué es lo que acontece en nosotros? Somos transformados, Somos transformados, somos transfigurados, somos transfigurados, de glória em glória, de gloria en gloria, de um grau de glória a outro grau de de glória, un grado de gloria a otro grado de gloria, na sua própria imagem. por su propia imagen. E isso acontece pelo Senhor, o Espírito. Eso acontece por el Señor, el É o Espíritu. Espírito Santo que faz esse trabalho. Es el Espíritu Santo quien hace este trabajo. Então isso é consagração. Entonces esto es consagración. Que privilégio nosso. Qué privilegio, hermanos. Por natureza, Por naturaleza, nós éramos um animal, éramos un animal, como um animal imprestável, como un animal inútil. inservible.
O que aconteceu conosco? ¿Qué es lo que aconteció con nosotros? Em Cristo, En Cristo nós fomos santificados. fuimos santificados. Em Cristo, En Cristo nós fomos purificados. fuimos purificados. E agora nós temos o mais alto Y privilégio: ahora tenemos el más alto privilegio. apresentar os nossos corpos. Presentar nuestros cuerpos. Que coisa maravilhosa, Qué irmão. cosa maravillosa, hermanos. Nós estávamos todos no mesmo ônibus. Estábamos todos en un mismo bus. E o letreiro no lado de fora estava escrito inferno. Y en el letrero de afuera estaba escrito infierno. E todos nós íamos para lá. Y todos íbamos para allá. Porque Deus é justo. Porque Dios es justo. Porque Deus é santo. Porque Dios es santo. E nós merecemos Y nosotros merecíamos o inferno. el infierno. O que aconteceu? ¿Qué es lo que aconteció? Deus interveio Dios intervino. e Ele nos tirou dali. Y Él nos sacó de allí. Graças a Deus. Gracias a Dios. Em Cristo, Em Cristo. nós fomos santificados, Nosotros fuimos santificados. fomos purificados. Fuimos purificados. E agora qual é o nosso Y privilégio? ahora, ¿cuál es nuestro privilegio? Apresenteis. Que presentéis. Cristo morreu por todos, Cristo murió por todos. para que os que vivem Para que los que viven não vivam mais ya no vivan más para si mesmos, para sí mismos, mas vivam para aquele sino vivan para aquel que por eles morreu e ressuscitou. que por ellos murió y resucitó. Consagração Consagración. não é um favor que nós fazemos para Deus. No estamos haciendo un favor a Dios. Consagração Consagración é um favor que Deus faz para nós. es un favor que Dios nos hace a nosotros. Nós somos os privilegiados. Nosotros somos los privilegiados. Nós apresentamos nossos Y corpos. luego presentamos nuestros E Ele cuerpos. vai trabalhar. Y Él va a E vai trabajar. trabalhar mais. E vai trabalhar mais. E vai trabalhar E vai trabalhar incansavelmente. incansavelmente. De glória em glória. De glória em glória. E Ele trabalha de maneira misteriosa. Él trabaja de una manera misteriosa. Muitas vezes Ele produz sequidão em nossas almas. Muchas veces Él produce sequedad en nuestra Ele, alma. Ele se afasta de nós. Él se aparta de nosotros. Para quê? ¿Para qué? Livro de Cantares. Libro de Cantares. O noivo bate a porta. El novio golpea la puerta, Mas a noiva está tão cômoda, pero la novia está tan cómoda, tão acomodada. tan acomodada. Já tomou seu banho. Ya tomó su baño, Já se vestiu. ya se vistió, Já está na sua cama. ya está en su cama, Já está dormindo. ya está durmiendo. O noivo bate. El novio golpea, Ela demora. ella se demora. Quando ela abre a porta, Cuando ella abre la puerta, o noivo não está mais. el novio ya no está. Por que o noivo não esperou? Porque el novio no esperó. Isso é um dispositivo do seu amor. Este es un dispositivo de su amor. Ele se retira Él se retira para ser buscado. para ser buscado. Ele se retira Él se retira para ser desejado. para ser deseado. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el E Señor. por que ele faz ¿Y isso? por qué es que Él hace esto? Porque ele sabe Porque Él que o sabe Espírito Santo que ele nos deu que el Espíritu Santo que Él nos dio anela por ele mesmo. anhela por Él mismo. Então o Espírito Santo em nós Entonces el Espíritu Santo en não nosotros vai nos deixar acomodados. no nos va a dejar cómodos. Ele vai nos inquietar. Él nos va a inquietar. Ele vai nos perturbar. Él nos va a perturbar. Santa perturbação. Una santa perturbación. Para que nós encontremos Cristo. Para que nosotros encontremos a Cristo. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Esse privilégio é nosso. Este privilegio es nuestro. Esse é um favor de Deus para Es un nós. favor de Dios para Ele não nosotros. precisava fazer nada Él no disso. necesitaba hacer nada de esto. Nós éramos imprestáveis, Nosotros éramos inútiles. inúteis Inútiles. e malditos. Y malditos. Mas Cristo se fez maldição por nós Pero Cristo se hizo maldición por e nosotros. preparou um altar para nós, Y preparó un altar para para nós nosotros. oferecermos os nossos corpos. Para ofrecer nuestros cuerpos. Que privilégio, irmão. Qué privilegio, hermanos. E transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Y transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. Vamos falar um pouco sobre isso rapidamente. Vamos a hablar un poco sobre esto rápidamente. Efésios capítulo 4, versos 23 a 23, 22, 23 e 24. Efesios capítulo 4. 4, versículos 22, 23 y Se 24. você ler esse versículo, Si usted leyera estos o que versículos, está ali ¿qué es lo que está allí? é a escola de Cristo. Es la escuela de Cristo. Na verdade, desde o verso 20. La verdad, en el verso 20, Efésios 4, 20 a 24. Efesios 4, 20 al 24, Diz que nós aprendemos de Cristo. dice que nosotros aprendimos de Cristo. Na verdade, o texto original diz: aprendestes Cristo. La verdad, el texto original dice, aprendiste Cristo. Não foi assim que aprendestes Cristo, No fue así que aprendisteis Cristo, nem de Cristo e nem a Cristo, ni de Cristo ni a Cristo, mas aprendestes Cristo. sino que aprendiste Cristo. Porque Paulo está falando da escola de Cristo. Porque Pablo está hablando de la escuela de Cristo. Privilégio nosso. Privilegio nuestro. Nós não buscamos nos matricular nessa escola. Nosotros no buscamos matricularnos en esta escuela. Nós entramos nela Nosotros entramos en porque ella. nós fomos escolhidos. Porque fuimos escogidos. Não fostes vós que escolhestes a mim. No fuiste vosotros que me escogisteis a Eu mí. vos escolhi a vós. Yo os escogí a vosotros. E o Espírito Santo nos matriculou na escola de Y el Cristo. Espíritu Santo nos matriculó en la escuela de Cristo. Nós estamos aprendendo Cristo. Nosotros estamos aprendiendo Cristo. Quando nós estudamos uma matéria, Cuando nosotros escuchamos una materia ouvimos um professor, o escuchamos a algún nós profesor, podemos dizer: nosotros podemos decir, nós aprendemos do professor. nosotros aprendimos del profesor. Não podemos dizer:
No podemos decir que nós aprendemos ao professor, que nosotros aprendimos al profesor, porque ele não vem para dentro de nós. porque él no vino para dentro de nosotros. Mas a escola de Cristo é diferente. Pero la escuela de Cristo es diferente. Quando nós ouvimos Cristo, Cuando escuchamos a Cristo, recebemos a palavra de Cristo, recibimos la palabra de Cristo, ele mesmo Ele vem mesmo para dentro de nós. viene a morar dentro de nosotros. Por isso ele disse em João 6, Por eso que él dice en Juan 6, as minhas palavras mis palabras são espírito son e espíritu são vida. y son vida. Quem come minha carne, El que come mi carne bebe meu y sangue, bebe mi sangre, esse permanece em mim te permanece en mí e eu nele. y yo en Que él. mistério maravilhoso. Qué misterio maravilloso. Essa é a escola de Esta Cristo. es la escuela de Cristo. Cristo é dado a nós. Cristo es dado a nosotros. Então nós aprendemos Cristo. Entonces aprendemos a Cristo. E Paulo continua assim: Y Pablo continúa así. se é que de fato o tendes ouvido. Si es que de hecho lo habéis oído, Como os efésios ouviram Cristo? ¿cómo los efesios escucharon a Cristo? Eram gentios, pagãos. Ellos eran gentiles, paganos. Eles ouviram Cristo através de Paulo. Ellos escucharon Cristo a través de A Pablo. ministração de Paulo La administración de era Pablo uma ministração de Cristo. era una administración de Cristo. Então eles viram Cristo, Entonces ellos vieron a Cristo, ouviram Cristo. escucharon a Cristo. Se é que o tendes ouvido Si es que le habéis oído e nele fostes instruídos, y en él fuisteis enseñados, segundo é a verdade em Jesus. conforme a la verdad que está en Jesús. Esse é Efésios 4:20 em diante. Eso Efesios 4 en adelante, 4:20 em diante. 4:20 en adelante. O que Paulo está nos ensinando? ¿Qué es lo que Pablo nos está Veja, enseñando? veja o que é a escola de Cristo. Vea lo que es la escuela de O Cristo. professor é Cristo. El profesor es Cristo. A matéria é Cristo. La materia es Cristo. A sala de aula é Cristo. La sala de la clase es Cristo. Tudo é Cristo. Todo es Cristo. Cristo é tudo e em todos. Cristo es todo y en todo. Nós ouvimos Cristo. Nosotros escuchamos a Cristo. O ensino é La Cristo. enseñanza es Cristo. E o ambiente é Y Cristo. el ambiente es Cristo. Essa é a escola de Cristo. Esa es la escuela de Cristo. Quão importante é nos reunirmos em Cristo. Cuán importante es reunirnos en Cristo. Não reunirmos em nós mesmos. No reunirnos en nosotros Não mismos. nos reunirmos na carne, No reunirnos en la carne. mas nos reunirmos em Cristo, Sino reunirnos en Cristo. para que nós possamos receber Cristo mesmo. Para que podamos recibir Cristo mismo. Para que a vossa fé Para que vuestra fe não se apoiasse em sabedoria humana, no sea fundada en sabiduría humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. sino en demostración del Espíritu y de poder. Isso que Paulo disse aos Coríntios. Eso es lo que Pablo dice a los Corintios. Essa é a escola de Cristo. Esta es la escuela de Cristo. E o que a escola de Cristo vai fazer em nós? ¿Qué es lo que la escuela de Cristo va a hacer en Agora nosotros? nós chegamos em Efésios 4:22. Ahora llegamos a Efesios No 4:22. sentido de que, ¿En sentido de que? quanto ao trato passado, En cuanto a la pasada manera de vivir, tireis a roupa velha, despojados del viejo hombre, vos despojeis despojados do velho homem del viejo que se hombre corrompe nas concupiscências do engano. que está viciado conforme a los deseos engañosos. E olha o verso 23. Y mire el verso 23. E vos renoveis Y renovaos no espírito do vosso entendimento. en el espíritu de vuestra mente. O texto que estávamos citando em Romanos 12 El texto que estábamos citando en Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. E Efésios 4:23 Efesios 4:23 fala: renovados no espírito da vossa mente. dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Os dois textos são muito semelhantes. Los dos textos son muy semejantes. Mas essa expressão espírito da mente Pero esta expresión, el espíritu de vuestra mente, só aparece essa única vez em toda a Bíblia. solo aparece únicamente en este versículo en toda la Biblia. Efésios 4:23. Efesios O 4:23. que é espírito da ¿Qué mente? significa espíritu de vuestra Ah, mente? irmãos, aqui tem um ensino maravilhoso. Oh, hermanos, aquí tenemos una enseñanza Nós sabemos maravillosa. o que é mente, Nosotros sabemos lo que es mente, é a nossa faculdade de pensar. nuestra facultad mental E nós sabemos o que é de espírito. pensar. Y sabemos lo que es espíritu. É o lugar onde o Espírito Santo habita em Es nós, el lugar donde el Espíritu Santo habita en no nosotros, nosso espírito. en nuestro espíritu. Mas o que é espírito da mente? Pero ¿qué es el espíritu de la mente? Se você estudar esse versículo, Si usted estudia ese versículo, você vai ver que o que o Espírito Santo quis dizer usted va a ver que lo que el Espíritu Santo quiso decir é o seguinte: es lo siguiente. existe um princípio, Existe un principio, como que de bastidores, Como por de- trás das cenas, así como que por detrás de la escena, que governa a nossa maneira de ser, que gobierna nuestra manera de ser, de nos comportar, de comportarnos, de falar, de hablar, governa tudo. gobierna todo. Um princípio. Un principio. Como esse princípio é formado? ¿Cómo este principio es formado? Em primeiro lugar, En primer lugar, é um princípio un pecaminoso, principio pecaminoso. porque nós nascemos em pecado, Porque nosotros nacimos en pecado, somos concebidos em fuimos pecado. concebidos en pecado. E além disso, esse princípio é fortalecido Y más allá, este principio es fortalecido pelas nossas experiências humanas. por nuestras experiencias humanas. Nenhum de nós teve pai perfeito, Ninguno de nosotros tuvo un padre perfecto, nem mãe perfeita, ni una madre perfecta, nem um ambiente ni un perfeito. ambiente perfecto. Nada é perfeito nesse mundo. Nada es perfecto en este mundo. Então esse princípio, Entonces este principio, essas experiências que tivemos, estas experiencias que nos tuvimos, fazem ser como nós somos. nos hacen ser como somos. Que interessante.
Qué interesante. Você já ouviu alguns irmãos dizerem assim: Entonces ya escuché a algunos hermanos decir así. eu falei aquilo, Yo hablé aquello. como eu me arrependi. ¿Cómo me arrepentí? Eu não queria falar Yo aquilo. no quería hablar aquello. Mas por que nós falamos Pero aquilo? ¿por qué nosotros hablamos aquello? Por causa desse princípio Por causa de aquel que principio governa a nossa maneira de que ser, gobierna nuestra manera de ser, de pensar, de pensar, de falar, de hablar, de agir de actuar, e até mesmo de reagir. incluso de reaccionar. Que coisa maravilhosa, Qué irmão. cosa maravillosa, hermano. Qual é a promessa do versículo 23? ¿Cuál es la promesa del versículo 23? Se nós estamos na escola de Cristo, Si nosotros estamos en la escuela de Cristo, nós vamos ser renovados nosotros vamos a ser renovados neste princípio en este principio que governa tudo. que gobierna todo. A maneira de pensar, de falar, de sentir. La manera de pensar, de hablar, de sentir. Então, Y entonces nós mesmos vamos ficar admirados, nosotros mismos vamos a quedar admirados. porque a nossa vida vai sendo transformada, Porque nuestra vida va siendo transformada. porque nós vamos sendo renovados. Porque vamos siendo renovados. Aqui atrás, Aquí atrás, no espírito do entendimento, en el espíritu de nuestra que mente. coisa preciosa. Qué cosa maravillosa. E nós vamos caminhando Y vamos caminando em um novo caminho, en un nuevo camino. agindo de maneira diferente, Actuando de una manera diferente. falando diferente, Hablando diferente. pensando diferente, Pensando diferente. desejando diferente, Deseando diferente. aborrecendo o que Cristo aborrece, Aborreciendo lo que Cristo aborrece. amando o que Cristo ama. Amando lo que Cristo ama. Por quê? ¿Por qué? Porque a escola de Cristo Porque la escuela de Cristo renova o espírito da nossa mente. renueva el espíritu de nuestra E mente. essa é uma benção Esta es maravilhosa. una bendición maravillosa. Quando nós nascemos de novo, Cuando nosotros nacimos de nuevo, isso não acontece automaticamente. eso no acontece automáticamente. Nós cristãos temos lutas. Nosotros los cristianos tenemos Há luchas. cobiça na nossa carne. Hay codicia en nuestra carne. Há maus pensamentos. Hay malos pensamientos. Há motivações erradas. Hay motivaciones Mas erradas. graças a Deus, Pero gracias a Dios, pela escola de Cristo, por la escuela de se Cristo, nós permanecemos nele, si nosotros permanecemos en se ella, as palavras dele permanecem em si sus nós, palabras permanecen en nosotros, ele vai nos renovar Él nos va a renovar no espírito da mente. en el espíritu de la E mente. nós seremos homens e mulheres novos, Y seremos hombres y mujeres nuevos, agindo de maneira nova actuando de una manera nueva e reagindo de maneira y nova. reaccionando de una manera nueva. Então, no verso 24 desse texto, Entonces el verso 24 de este texto ele diz: E vos revistais dice, y revestidos do novo homem, del nuevo hombre, criado segundo Deus, creado según Dios, em justiça, en la que justicia, aí tem a conotação de que santidade. aquí tiene la connotación de santidad, Em santidade y santidad e retidão, que são da verdade. y rectitud que son de la verdad. Esse é o novo homem. Este es el nuevo hombre. Tanto o velho homem quanto o novo homem, Tanto el viejo hombre como el nuevo hombre, podemos dizer assim, podemos decir así, são entidades espirituais. son entidades espirituales. Quando nós pecamos, Cuando pecamos, nós, em Adão, en Adán, nós viemos a participar do velho homem. nosotros vinimos a participar del viejo hombre. Quando nós cremos Cuando creímos em Cristo, en Cristo, nós viemos a participar do novo homem. vinimos a participar del nuevo hombre. Onde esse novo homem foi criado? ¿Dónde este nuevo hombre fue creado? Efésios 2,15. Efesios 2:15. Ele foi criado quando Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, Él fue creado cuando Cristo abolió en su carne la lei y los mandamientos, para que dos dois, judeus e gentios, para que de los dos, gentiles y judíos, ele criasse em si mesmo Él crease en sí mismo novo homem, un nuevo hombre, fazendo a paz. haciendo la paz. Efésios 2,15. Efesios 2:15. Então esse é um novo homem criado em Cristo Jesus, Entonces este es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, na cruz, en la cruz, na obra que Cristo fez. en la obra que Cristo hizo. Digamos que isso é objetivo. Digamos que esto es objetivo. Foi feito fora de nós. Fue hecho fuera de Foi nosotros. Cristo quem fez. Fue Cristo quien lo Na hizo. cruz do En Calvário. la cruz del O Calvario. novo homem foi criado. El nuevo hombre fue creado. Mas Efésios Pero 4:24 Efesios 4:24 também fala do novo homem. también habla de un nuevo hombre. Mas agora é o novo homem subjetivo, Pero ahora es el nuevo hombre subjetivo. que nós vamos Que experimentar. nosotros lo vamos a experimentar. Nós vamos nos revestir Nosotros nos vamos a revestir de deste novo homem. este nuevo hombre. Você compreendeu ¿Usted isso? comprende esto? Cristo fez uma obra completa na cruz. Cristo hizo una obra completa en la cruz. Ele criou em si mesmo um novo homem. Él creó en sí mismo un nuevo hombre. Mas nós temos uma necessidade. Pero tenemos una necesidad. Qual é? ¿Cuál es? Tomar esse novo homem Tomar este nuevo e hombre nos revestirmos do novo y homem, revestirnos del nuevo hombre, criado segundo Deus. creado según Dios. Como isso acontece conosco? ¿Cómo esto acontece con nosotros? Na escola de Cristo, En la escuela de Cristo. ouvindo a Cristo, Escuchando al Señor. guardando sua palavra, Guardando su palabra. habitando nele, Habitando en Él. habitando no seu amor. Habitando en su amor. Então esse processo vai acontecendo Entonces conosco. este proceso va aconteciendo con nosotros. Despistes, vos despojeis, Despojaos, vos renoveis renovaos e vos revistais. y vestidos. Um processo. Un proceso. Isso é resultado de consagração. Es el resultado de consagración. Agora vamos avançar o último passo. Pero vamos a avanzar en un último paso. Vamos para o livro de Crônicas. Vamos al libro de Crónicas.
1 Crônicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Nós não vamos ler esse texto para ganharmos tempo. No vamos a leer este texto para ganar tiempo. Mas, por favor, olhe para a sua Bíblia. Pero por favor, mire su Biblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. O que acontece aqui? ¿Qué es lo que acontece aquí? Que Davi levanta o censo de Israel. Que David hace un censo al pueblo de Israel. E isso parece mal ao Senhor. Eso parece mal al Señor. Então o Senhor pede a Davi Entonces el Señor pide a David que escolha para si dos 3 juízos. que coja para sí uno de los 3 juicios. Isso está no verso 12. Eso está en el verso 12. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción por todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Quando o profeta Gade fala isso com Davi, Cuando el profeta Gad habla esto con David, o que ele escolhe? ¿qué es lo que le escoge? Ele diz, não caia eu na mão dos homens, Él dice, no caiga yo en la mano de los mas hombres, caia eu nas mãos do Senhor. mas caiga yo en la mano del São Señor. muitas suas misericórdias. Son muchas sus E misericordias. ele escolhe cair nas mãos do Senhor. Y él escoge caer en la mano del Então Señor. aquele anjo desembainha sua espada. Entonces aquel ángel desenvaina su espada. Muitos morrem ali em Israel. Muchos mueren allí en Israel. E aquele anjo vai seguindo em direção a Jerusalém. Y aquel ángel va siguiendo en dirección a Jerusalén. E o que acontece? ¿Qué es lo que acontece? Sem que Davi saiba. Sin que David sepa. Então ele vai à eira de Ornã, o Jebuseu. Entonces va a ir ahí al área del Jordán, el Jebuseo. De Ornã, o De Jebuseu. Ornán, Jebuseo. E ele erige ali um altar. Y él levanta ahí un altar. Veja o altar de novo. Ve el altar de nuevo. Consagração, Consagración. adoração, Adoración. obediência. Obediencia. Davi levanta esse altar. David levanta este altar. Quando Davi levanta esse altar, Cuando David levanta este altar, você vai ver que uma ordem é dada ao anjo. usted va a ver que una orden es dada al ángel. Davi não sabe nada disso. David no sabía nada de Esse esto. assunto é nos céus. Este asunto es en los cielos. O Senhor diz ao anjo: El Señor dice al ángel, embainha a tua espada, envaina tu espada. guarda a tua espada. Guarda tu espada. Por quê? ¿Por qué? Porque Davi levantou um altar. Porque David levantó un altar. Onde? ¿Dónde? Na eira. En la era. O que é a eira? ¿Qué es la era? A eira é um terreno La era es un terreno onde o grão era colocado, donde el grano era seja o colocado, trigo ou a cevada. sea trigo o cebada. E ali ele secava. Y allí se secaba. E então ele era debulhado. Entonces él era Trilhado? trillado, Ele era separado a casca do grão. era separada la cáscara del grano. Então o que significa a eira? Entonces, ¿qué significa era? Significa a casca separada do grão. Significa la cáscara separada del O grano. que é isso? ¿Qué es eso? Quebrantamento. Quebrantamiento. A casca separada do grão. La cáscara separada del Isso grano. é eira. Esto es la era. Quebrantamento. Quebrantamiento. Então quando Davi edifica aquele altar, Entonces cuando David edifica aquel na altar, eira de Ornã, en la era de Ornán, o anjo embainhou a sua espada. el ángel envainó su espada. Por quê? ¿Por qué? Um sacrifício foi Un oferecido. sacrificio fue ofrecido. E Deus se agradou daquele Y sacrifício. Dios se agradó de aquel E o que sacrificio. mais aconteceu? ¿Qué es lo que más aconteció? Capítulo 22 de Crônicas. Capítulo 22 de Por Crónicas. favor, olhe para sua Bíblia. Por favor, mire su Biblia. 22, versículo 1. 22, versículo 1. Disse Davi: Y dijo David, aqui se levantará a casa do Senhor Deus, aquí estará la casa de Jehová Dios. e o altar do holocausto para Israel. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Aqui se levantará. Aquí se levantará. Por que Davi teve essa convicção? ¿Por qué David tuvo esta convicción? Ele queria preparar morada para o poderoso de Él quería Jacó. preparar una morada para el poderoso de Israel. Davi queria preparar descanso para Deus. David quería preparar descanso para Dios. Preste atenção. Pero ponga atención. Davi não poderia escolher um lugar. David no podría escoger un lugar. Deus é que tem que escolher o lugar. Dios era quien tenía que escoger el Porque é o lugar. lugar da casa de Deus. Porque es el lugar de la casa de Dios. Então preste atenção. Entonces ponga atención. Gênesis 22. Génesis 22. Abraão leva o seu filho no Monte Moriá. Abraham lleva a su hijo al monte Moriah. Altar. Altar. Consagração. Consagración. Adoração. Adoración. Obediência. Obediencia. Em Moriá. En Moriah. Muito tempo depois, Mucho tiempo después. Davi, David. quando escolhe esse juízo, Cuando escoge este e o juicio. anjo está com a sua espada, Y el ángel saca su espada. Davi vai à eira de Ornã. David va ahí a la era de Ornán. E então, Y entonces
Depois que o assunto com o anjo termina, Después que el asunto con el ángel termina, Davi tem um discernimento David tiene un discernimiento da parte do Senhor. de parte del Señor. É aqui. Es aquí. Aqui se levantará Aquí se a levantará casa do Senhor, la casa del a Señor, casa do sacrifício. la casa del sacrificio. Quem deu esse discernimento para ¿Quién Davi? dio ese discernimiento para David? Foi Deus. Fue Dios. Por quê? ¿Por qué? O que aconteceu ali? ¿Qué es lo que aconteció allí? De novo, o altar, De nuevo, el altar, como em Abraão, como en Abraham, a eira, la era, quebrantamento, o quebrantamiento, lugar da cruz. el lugar de la cruz. E por último, último, o que Davi viu? ¿Qué es lo que David vio? Que na casa de Deus, Que en la casa de Dios a misericórdia hay misericordia. triunfa sobre o juízo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Que maravilhoso. Qué maravilloso. Foi isso que Tiago disse. Fue eso que Santiago dijo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Preste atenção nessa frase. Ponga atención en esta frase. A misericórdia não triunfa sobre a justiça. La misericordia no triunfa sobre la justicia. Isso não é correto. Eso no es correcto. Se a misericórdia triunfar sobre a Si justiça, la misericordia triunfase sobre la esse justicia, é um grande problema. es un gran problema. Porque haveria um conflito no caráter de Deus. Porque habría un conflicto en el carácter de Dios. Deus é justiça. Perdón. Deus é justiça. Dios es justicia. Plenamente. Plenamente. E Deus é Y misericórdia. Dios es E a misericordia. misericórdia não triunfa sobre a Y justiça, la misericordia no triunfa sobre la justicia. mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pero la misericordia triunfa sobre el Por juicio. quê? ¿Por qué? Porque ao invés de julgar-nos, Porque en vez de juzgarnos, Deus julgou ao seu próprio Filho. Dios juzgó a su propio Hijo. Ele é o substituto. Él es su sustituto. Então a misericórdia de Deus Entonces la misericordia de Dios triunfou sobre o juízo de Deus. triunfó sobre el juicio de Dios. O juízo que ia cair sobre nós El juicio que iba a caer sobre nosotros caiu sobre o sacrifício. cayó sobre el sacrificio. Caiu sobre o seu filho. Cayó sobre su Hijo. Então Davi disse: aqui se levantará. Entonces David dice, aquí se levantará. Mas o detalhe mais importante, Pero un detalle más importante, nós ainda não lemos. aún no lo hemos leído. Que lugar é esse? ¿Qué lugar es ese? Abre em 2 Crônicas, capítulo 3. Ahora en 2 Crónicas capítulo 3, Um verso muito importante. un verso muy importante. Vamos ver que lugar é esse. Vamos a ver qué lugar es este. 2 Crônicas 3, 2 Crónicas 3, versículo 1. versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová em Jerusalém, no monte de Moriá, en Jerusalén, en el monte Moriah, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. que había sido mostrado a David su O padre, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Irmãos, isso não é maravilhoso? Hermano, esto no es maravilloso. O mesmo lugar que Abraão levou seu filho, El lugar donde Abraham llevó a su hijo, em Moriá, en Moriah, o escolhido do el Senhor. escogido del Señor. Aqui Davi vive essa experiência. Aquí David vive esta misma experiencia, Levanta o seu altar, levantando su que altar, fala da cruz. que habla de la cruz, Na eira de Ornã, en la era de Ornán, que fala de quebrantamento. que habla de quebrantamiento. O Espírito Santo precisa separar em nós El Espíritu Santo necesita separar en nosotros a casca e o grão. la cáscara del grano, Quebrantamento. Do quebrantamiento. contrário, Deus não pode encontrar o seu repouso. De lo contrario, Dios no podría encontrar su reposo. Por quê? ¿Por qué? Porque nós somos misturados. Porque nosotros somos mezclados E Deus não pode encontrar o seu descanso. y Dios no puede encontrar su descanso. E por último, Y por último, a misericórdia triunfando sobre o juízo. la misericordia triunfando sobre el juicio. Não julgueis uns aos outros. No juzguéis los unos a los A otros. misericórdia triunfa sobre o juízo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Essa é a casa de Deus. Esta es la casa de Dios. Esse é o lugar de repouso do Senhor. Este es el lugar de su reposo, del reposo del Señor, No Monte Moriá. en el monte Moriah. Ali a casa de Deus foi edificada. Allí la casa del Señor fue edificada. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Essa é a casa do sacrifício. Esta es la casa del sacrificio. Agora vamos concluir dizendo o seguinte: Ahora vamos a concluir diciendo lo siguiente. o que é o trabalho da cruz? ¿Qué es el trabajo de la cruz? Para que Deus encontre seu repouso, Para que Dios encuentre su reposo. o que significa trabalho da cruz em nós? ¿Qué significa trabajo de la cruz en O nosotros? que significa andar pelo caminho da cruz? ¿Qué significa andar por el camino de la cruz? Então, por favor, preste atenção aqui. Entonces, por favor, ponga atención aquí. Parece claro pela palavra de Deus Nos parece claro por la palabra de Dios que o trabalho da cruz que el trabajo de la e o cruz, caminho da cruz el camino de la cruz, significa o seguinte: significa lo siguiente. em primeiro lugar, En primer lugar, Deus vai usar a sua palavra. Dios va a usar su palabra. Hebreus 4:12. Hebreos 4:12. A palavra de Deus.
La palabra de Dios é viva. es viva. Graças a Deus. Gracias a Dios. Porque Deus é vivo. Porque Dios es vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por isso a palavra de Deus é viva Por eso la palabra de Dios es viva e é eficaz. y es eficaz. O que significa? ¿Qué significa? Não apenas viva, No solo viva, mas ela é capaz de operar. sino que ella es capaz de operar. Minha palavra não voltará para mim vazia. Mi palabra no volverá a mí vacía. Ela fará aquilo para o que foi designada Ella hará aquello por lo cual fue enviada e cumprirá a minha y vontade. cumplirá mi voluntad. Graças a Deus. Graças a O que Deus. nós precisamos fazer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Uma coisa. Una cosa. Apeguemos com mais firmeza Apeguémonos con más firmeza às verdades ouvidas, a las verdades oídas para que delas jamais nos desviemos, para que de ellas jamás nos desviemos, agarrando-nos à palavra de Deus. agarrándonos a la palabra de Dios. Hebreus capítulo 2. Hebreos capítulo 12. E também Tiago 1:21 También Santiago 1:21. diz assim: Dice así: acolhei, acoged, recebei recibid com mansidão con a mansedumbre palavra la palabra em vós implantada. en vosotros implantada. Ela é poderosa. Ella es poderosa. Para fazer o quê? ¿Para hacer qué? Salvar as nossas almas. Salvar nuestras almas. Ela é suficiente. Ella es suficiente. Ah, irmão, Oh, hermanos, tudo que o diabo quer todo lo que el diablo é que quiere essa palavra permaneça que fechada. esta palabra permanezca cerrada. Não apenas como livro em si, Y no solo como un libro en sí, mas sem revelação, sino sin sem revelación, entendimento, sin entendimiento, uma letra morta. una letra muerta. Isso é tudo que o diabo Eso quer. es todo lo que el diablo quiere. Por quê? ¿Por qué? Porque esse não é um livro qualquer. Porque este no es un libro cualquiera. Toda a escritura é inspirada por Deus, Toda la escritura es inspirada por é Dios, soprada por Deus, soplada por Dios, e ela é útil y ella es útil para nos repreender, para reprendernos, nos corrigir, para corregirnos, nos educar na justiça, para educarnos en para que justicia, o homem de Deus seja perfeito para que el hombre de Dios sea e perfecto perfeitamente habilitado y perfectamente para habilitado toda boa obra. para toda buena Por obra. que é assim? ¿Por qué es así? Nós não somos suficientes, Nosotros no somos suficientes, mas a palavra de Deus é suficiente pero la palabra de Dios es suficiente para nos habilitar, para habilitarnos, corrigir, corregirnos, exortar, exhortarnos, ensinar, enseñarnos, transformar. transformarnos. Então esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Entonces, el primer aspecto del trabajo de la cruz. Preste atenção. Ponga atención. A palavra de Deus não é compulsória. La palabra de Dios no es compulsiva. Hebreus 4:2. Hebreos 4:2. Importante versículo. Qué importante versículo. 4:2. 4:2. A palavra que eles ouviram, La palabra que ellos a oyeron geração do deserto. en la generación del A desierto. palavra que eles ouviram, La palabra que ellos a oyeron. palavra foi dada. La palabra fue A dada. palavra é viva. La palabra es viva. É eficaz. Es eficaz. É poderosa. Es poderosa. Mas não lhes aproveitou. Pero no les aprovechó. Por quê? ¿Por qué? Porque não foi misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque no fue acompañada de fe en los que oyeron. Tão importante, Tan irmão. importante, Não hermanos. entenda a graça de uma maneira errada, No irmão. entienda la gracia de una manera errada, hermano. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, Cuando el Espíritu Santo vino a habitar en Ele nosotros, busca interagir conosco. Él busca interactuar con nosotros. Ele não vai passar por cima de nós. Él no va a pasar por sobre nosotros. Ele quer interagir conosco. Él quiere interactuar con Que o nosotros. nosso coração diga sim à palavra do Senhor. Que nuestro corazón diga sí a la palabra del Señor. Então, Entonces, o primeiro aspecto do trabalho da cruz, el primer aspecto del trabajo de la cruz, acolher a palavra de Deus. recibir la palabra de Dios. Ah, irmão, que Ahora, importante. hermanos, O Senhor Jesus disse: Señor Jesús dice, não só de pão no solo de pan viverá o homem, vivirá el hombre, mas de toda palavra sino de toda palabra que procede da boca do Senhor. que procede de la boca del Señor. Isso não é compulsório. Eso no es compulsorio. Não fique esperando de braço cruzado. No quede esperando de brazos cruzados. Lembra o que Spurgeon disse: Recuerda lo que Spurgeon dijo. suor, suor, suor. Sudor, sudor y sudor. Bem-aventurado o homem Bienaventurado el que hombre não anda no conselho dos que no ímpios, anda en consejo de não manos, se detém no caminho dos no pecadores, se detiene en el camino de não pecadores, assenta na roda dos no escarnecedores. se sienta en silla de escarnecedores. Antes, seu prazer Su placer está na lei do Senhor, está en la lei del na sua Señor. lei medita, En su lei medita de dia e de noite. de día y de noche. Ah, irmãos, Oh, hermanos. quando o Senhor criou-nos como somos, Cuando el Señor criou-nos como somos, nos creó como somos, louvado seja Deus, alabado sea Dios. Ele nos fez de tal forma Él lo hizo de tal que forma nós podemos ser que nosotros podemos um ser depósito para a palavra de Deus. un depósito para la palabra de Dios. Sabe o que o salmista diz no Salmo 119? ¿Sabe lo que el salmista dice en el Salmo 119? As tuas mãos
tus manos me fizeram e me deram forma. me hicieron y me dieron forma. Ensina-me Enséñame para que eu aprenda a tua palavra. para que yo aprenda tu palabra. Que maravilhoso. Qué maravilloso. Minha alma está apegada ao pó. Mi alma está pegada al polvo. Vivifica-me Vivifícame por meio da tua palavra. según tu palabra. Lâmpada para os meus pés é a tua Lámpara a palavra mis pies es tu palabra e luz para os meus y caminhos. lumbrera mi camino. 176 versículos. 176 versículos. 22 estrofes de 8 versos. 22 estrofas de 8 versos. Esse é o Salmo 119. Eso es el Salmo 119. Todos os versos Todos los versos falam sobre a palavra de Deus. nos hablan sobre la palabra de Dios. Não há nada mais importante do que a palavra de Deus. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Dentro em meu coração está a tua lei, Dentro de mi corazón está tu ley, disse o Senhor Jesus. dice el Señor Jesús. Então, irmãos, Entonces, hermanos, nós precisamos amar a palavra de Deus, necesitamos amar la palabra de Dios, honrar a palavra de Deus, honrar la palabra de Dios, obedecer a palavra de Deus, obedecer la palabra de Dios, guardar a palavra de Deus. guardar la palabra de Dios. Bem-aventurados que leem, Bienaventurados los que leen, os que ouvem los que oyen, e os que guardam y los que guardan as palavras. las palabras. Apocalipse capítulo 1. Apocalipsis Esse é capítulo o 1. poder da palavra de Es Deus. el poder de la palabra de Dios. Então, o primeiro aspecto do trabalho da cruz, Entonces, el primer aspecto es el trabajo de la cruz. a palavra de Deus. La palabra de Dios. O diabo detesta a palavra de Deus. El diablo detesta la palabra de Dios. Certa vez, En cierta ocasión, num museu, en un museo, estava colocado um exemplar de uma Bíblia. estaba colocado un ejemplar de una E Biblia. nas páginas dessa Bíblia Y en las páginas de esta Biblia havia marcas de sangue. habían restos de sangre. Sabe que Bíblia era essa? ¿Sabe qué Biblia era esa? Essa foi uma Bíblia recuperada Esa fue una Biblia recuperada. dos tempos do reinado de Maria I no Reino Unido. Fue recuperado en el reino de María I del Reino Unido. Ela foi chamada de Maria a Sanguinária. Ella fue llamada de María la Sanguinaria. Sabe o que ela disse? Ela decretou ¿Sabe lo que ella decretó? que em qualquer casa Que en cualquier casa que houvesse um exemplar da Bíblia, que hubiese un ejemplar de la Biblia, o pai nessa casa el padre de esa casa deveria ser morto. debería ser muerto. E o seu sangue seria parte dele recolhido em uma bacia. Y parte de su sangre sería recogida en una vasija. E a Bíblia da família Y la Biblia de la familia seria tomada sería tomada e mergulhada nesse sangue. y sumergida en esa sangre. O que ela quis dizer? ¿Qué es lo que ella quiso decir? Que o diabo detesta a palavra de Deus. Que el diablo detesta la palabra de Dios. Então, irmãos, Entonces, hermanos, acolher a palavra de Deus. recibid la palabra de Dios. Esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Es el primer aspecto del trabajo E de la cruz. lembre-se, Recuerden, não é compulsório. no es compulsorio. Nós temos que dizer sim à palavra. Nosotros debemos decir sí a la palabra. Desnuda-me, Senhor, pela tua palavra. Desnúdame, Señor, por tu palabra. Penetra o meu coração com a tua palavra. Penetra mi corazón por tu palabra. Purifica-me com a tua palavra. Purifícame con tu palabra. A palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mais cortante que qualquer faca do sacrifício. Más cortante que cualquier daga de sacrificio. Talvez na sua versão você tenha a palavra espada. Tal vez en su traducción usted tenga la palabra espada. Não é a palavra original. No es la palabra A original. palavra original é adaga, La palabra original es daga, que se refere a uma faca que se refiere a un cuchillo usada pelo sacerdote usado por el sacerdote para trabalhar com o sacrifício. para trabajar con el sacrificio. Não é uma espada de batalha. No es una espada de batalla. Isso é Efésios capítulo 6. Eso es Efesios A capítulo 6. espada do Espírito, que é a palavra de Deus. La espada del Espíritu, que es la palabra de Mas Dios. não Hebreus 4. Pero no Hebreos 4. Hebreus 4 é outro pano de fundo. Hebreos 4 es otro plano de É o fondo. trabalho do Es sacerdote, el trabajo del sacerdote. trabalhando o sacrifício. Trabajando el sacrificio. Nossos corpos foram apresentados. Nuestros cuerpos fueron presentados. E o Senhor vai usar a adaga Y el Señor va a usar la daga para trabalhar o sacrifício. para trabajar el sacrificio. Essa é a palavra de Deus. Esa es la palabra de Dios. Penetra e divide Penetra y divide alma e espírito. el alma y el espíritu. Há tantas coisas que procedem da nossa alma, Hay tantas cosas que proceden de nuestra mas alma. nós achamos que procede do nosso Y espírito. nosotros creemos que vienen del E espíritu. tentamos edificar a igreja com a nossa alma. Intentamos edificar la iglesia con nuestra alma. Nossas emoções, Nuestras emociones, Sentimientos, sentimientos, lágrimas, lágrimas, alegrias. alegrías. E tentamos edificar a igreja assim. Intentamos edificar la iglesia así. Nosso intelecto, Nuestro intelecto, nossos pensamentos, nuestros pensamientos, alma. alma. Mas a igreja só pode ser edificada Pero la iglesia solo puede ser edificada pelo caminho do Espírito em nosso espírito. por el camino del espíritu en nuestro espíritu. Sim, Deus usa a nossa alma, Sí, Dios usa nuestra mas a alma, alma não é a fonte. pero la alma no es la fuente. A fonte é o Espírito. La fuente es el espíritu. Se a alma não for purificada, Si el alma no fuese purificada, tudo é misturado. todo es mezclado. Então, esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Entonces este es el primer aspecto del trabajo de la cruz. E concluindo, Concluyendo, segundo aspecto,
Segundo aspecto, o trabalho da providência de Deus. el trabajo de la providencia de O Dios. trabalho das circunstâncias. El trabajo de las circunstancias. Ah, irmão, que precioso. Oh, hermanos, qué precioso. Para nós cristãos, Para nosotros cristianos não existe sorte, no existe la suerte nem o azar. ni el azar. Deus é soberano. Dios es Há soberano. só Deus, Hay un solo Dios, só Pai, un solo Padre, pelo qual são todas as coisas. por el cual son todas las cosas. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós cremos no Deus da providência. Nosotros creemos en el Dios de la providencia. Ele provê todas as coisas. Él provee todas las cosas. Então o que nós devemos fazer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Deixar de dar coices na providência de Deus. Dejar de dar cosas, ¿sí? Como um animal Sí. bravo. Cosas contra la providencia. E rejeitar a providência de Y Deus. rechazar la providencia de Dios. Sabe o que disse Watchman Nee certa vez? ¿Sabe lo que dice Watchman Nee en cierta ocasión? Nós precisamos aprender Nosotros necesitamos aprender a nos ajoelhar a arrodillarnos e beijar y besar a mão que trata conosco. la mano que trata con nosotros. Que importante, irmão. Qué importante, A hermano. mão que trata La conosco. mano que trata con nosotros. Deus vai usar todas as Dios circunstâncias. va a usar todas las circunstancias. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Vai usar nossos Va a matrimônios, usar nuestro matrimonio, nossos filhos, nuestros hijos, nossos irmãos, nuestros hermanos, o mundo, el mundo, todas as coisas. todas las cosas. Trato providencial. Un trato Para providencial. fazer o que conosco? ¿Para hacer qué con nosotros? Separar a casca do grão. Separar la cáscara del grano. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Ele é o Deus da Él providência. es el Dios de la Mas providencia. sabe o que nós podemos fazer? ¿Pero qué es lo que podemos hacer? Rejeitar os tratos da providência. Rechazar los tratos de la Então providencia. nós falamos assim: Entonces decimos o así: culpado é a minha esposa. culpable es mi Eu esposa. tenho uma esposa muito difícil. Tengo una esposa muy O difícil. problema são os meus filhos. Los problemas son mis hijos. Meus filhos são um problema. Mis hijos son el O problema. problema são os irmãos. Los problemas son los Os hermanos. irmãos são tão Los complicados. hermanos son tan Mas a complicados. última coisa que nós dizemos: Pero la última cosa que decimos: eu sou o problema. yo soy el problema. Por quê? ¿Por qué? Porque nós rejeitamos a providência de Porque Deus. rechazamos la providencia de Deus Dios. está usando as Dios circunstâncias está usando las para circunstancias expor o nosso coração. para exponer nuestro corazón. Então esse é o trabalho da cruz. Entonces ese es el trabajo de la cruz. Você vê que nem a palavra de Deus e nem as circunstâncias, Usted ve que ni la palabra de Dios ni las circunstancias, nenhum dos dois são compulsórios. ninguna de las son compulsorias. Precisamos dizer sim para a palavra. Necesitamos decir sí a la palabra. Do contrário, a palavra não vai penetrar em nós. De lo contrario, la palabra no va a penetrar en E nosotros. precisamos dizer sim à providência de Deus. Y necesitamos decir sí a la providencia de Dios. Se não sabe o que vai acontecer conosco, Si no sabe lo que va a acontecer con nosotros, nós ainda vamos continuar sofrendo. nosotros aún vamos a seguir sufriendo. Esse mundo é um mundo de sofrimento. Porque este mundo es un mundo de sufrimiento. Vamos continuar sofrendo, Vamos a continuar sufriendo. mas não vamos ser transformados. Pero no vamos a ser transformados. Porque o sofrimento não nos transforma. Porque el sufrimiento no nos transforma. Quando nós nos curvamos à mão de Deus, Cuando nosotros nos doblamos ante la mano del Señor, em meio ao sofrimento, en medio del sufrimiento, e nós falamos assim: y nosotros decimos así: Tu és soberano, Senhor. tú eres soberano, Señor. Fala, Senhor, Habla, Señor, que o teu servo ouve. que tu siervo oye. Então Deus vai usar as circunstâncias. Vai usar as circunstâncias. Entonces Dios va a usar las E circunstancias. vai encontrar caminho para trabalhar Y em va a nós. encontrar camino para trabajar en Há nosotros. pessoas que quanto mais sofrem, Hay personas que cuanto más sufren, piores se tornam peores se vuelven e não melhores. y no mejores. Porque o sofrimento não nos purifica. Porque el sufrimiento no nos O purifica. sofrimento não nos aperfeiçoa. El sufrimiento no nos perfecciona. Mas quando os sofrimentos Pero cuando el sufrimiento são recebidos son recibidos como trabalho soberano de Deus em nós, como un trabajo soberano de e Dios nós en nos nosotros, sujeitamos ao trabalho de Deus, sujetamos al trabajo de Dios, então nós somos transformados. entonces somos transformados. E vamos concluir dizendo o seguinte: Vamos a concluir diciendo lo siguiente. sabe o que Pedro diz sobre isso? ¿Sabe lo que Pedro dice sobre esto? Amados, não estranheis Amados, no os sorprendáis o fogo ardente que surge no meio de vós, por el fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, destinado a provar-vos, destinado a probaros, como se fosse uma coisa extraordinária como si fuese algo extraordinario que estivesse acontecendo. que estuviese aconteciendo. Pedro diz: não, Pedro dice: no, não é extraordinário, no es extraordinario, é ordinário, es ordinario, é a ordem do dia. es el orden del día. Quando você levantar da sua Cuando cama, usted se levanta de su cama, você pode escrever no seu caderno: usted puede escribir en su cuaderno: hoje eu vou sofrer. hoy yo voy a sufrir. Porque sofrimento é a ordem do dia, Porque el sufrimiento está en la orden del día. não é extraordinário, No es extraordinario, é ordinário. es ordinario. Então Pedro diz: não estranhem, Entonces Pedro dice: no os extrañéis, porque esse tem um motivo. porque eso tiene un E o motivo. motivo ele põe no capítulo 1: Y el motivo lo pone en el capítulo 1. para que a vossa fé. Para que vuestra fe, Quer colocar isso de outra forma? ¿quiere colocar esto de otra forma? Para que a vossa união com Cristo. Para que vuestra unión con Cristo.
tão preciosa, tan preciosa, mais do que o ouro perecível, más que el oro que es perecible, mesmo apurada por fogo, sea depurado por fuego, redunde em louvor, glória e honra rebunda en alabanza, gloria y honra, na revelação de Jesus Cristo, la revelación de Jesucristo, a quem não havendo visto, a quien no habiendo visto, amais, amáis, em quem não vendo agora, mas crendo, no viendo la gloria, pero creyendo, exultais, le exaltáis, com alegria indizível con una alegría e indecible cheia de glória. y llena de gloria. Que lindo, irmão. Qué lindo, hermanos. Certa vez uma menina em idade escolar, Cierta vez una niña en edad escolar, uma adolescente de 13 ou 14 anos, una adolescente de 13, 14 años, vivia uma vida muito linda diante das suas colegas. vivía una vida muy linda delante de sus colegas. E elas admiravam muito. Y ellos la admiraban mucho. E uma vez uma colega chegou a ela Y una vez una colega se acercó a e ella perguntou assim: y le preguntó así: qual é o teu segredo? ¿cuál es tu secreto? E ela usava um colar. Ella usaba un polar E tinha um pequeno coração neste colar. y tenía un pequeño corazón en este polar. Hein? Un collar. Com um pequeno coração. Tenía como un pequeño corazón en el collar. Então essa menina tomou esse coraçãozinho Entonces aquella niña tomó aquel corazoncito, e abriu lo abrió como uma caixinha. como una cajita E ali dentro havia um versículo: y adentro había un versículo: a quem não havendo visto, amais. a quien no habiendo visto, amáis. Esse é o segredo Ese es el secreto. na nossa relação com o En Senhor, nuestra relación con el na Señor, nossa vida diante do mundo. nuestra vida delante del mundo. Não vimos ainda o nosso Senhor, No vemos aún a nuestro Señor, mas nós o amamos, pero le amamos, porque Ele nos amou primeiro. porque Él nos amó primero. Então esse é nosso privilégio, irmão. Entonces este es nuestro privilegio, hermanos. Apresentar os nossos corpos Presentar nuestros cuerpos como um sacrifício vivo, como sacrificio vivo, santo, santo, agradável a Deus, agradable a Dios, para que Ele encontre caminho em nós. para que Él encuentre un camino en nosotros. Qual o resultado? ¿Cuál es el resultado? Repouso de Deus. Reposo de Dios. E qual o resultado para nós? ¿Cuál es el resultado para nosotros? Plena satisfação, Plena satisfacción, liberdade, libertad, realização. realización. Nosso maior cativeiro Nuestro mayor cautiverio tem um nome tiene un nombre de 2 letras: de 2 letras: eu. yo. Esse é o nosso cativeiro. Ese es nuestro cautiverio. Como precisamos do caminho da cruz ¿Cómo necesitamos el camino de la cruz? para que nós sejamos libertados. Para que podamos ser libres. Nos ajude o Senhor. Nos ayuda el Señor. Continue falando ao nosso coração. Siga hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, no hay palabras en nuestro corazón. Señor, queremos recibir tu palabra. Queremos ser adoradores. Oh, Senhor Jesus. Queremos ser obedientes. Socórrenos, Señor. Queremos tener un sí en nuestro corazón para ti. Tú esperas un sí de nosotros. Y aquí tu iglesia, Señor. La que te anhela, la que te ama. La que te espera, Señor. Aún sin verte. Te amamos, Señor. Oh, Senhor. Oh, cuánto te amamos, Señor. Oh, Jesus. Cuán precioso eres para la iglesia. Senhor. Oh, Señor, ¿quién podría describir, Señor, tu valor para nosotros? Aleluia. Oh, Señor, cuánto te amamos. Sim. Señor, en virtud de este amor, queremos responder a ti, Señor. Oh, Señor, encuentra camino en nosotros. Señor, por tu Espíritu, Señor, por este bendito Consolador, abre una brecha en nuestros corazones. Señor, para que tú puedas trabajar en tu iglesia en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, Señor. Señor, y tú puedas tomarte a ti mismo. Señor, y dentro de no mucho tiempo podamos verte cara a cara. Oh, Señor, cuánta nostalgia tenemos de ti. Cuánto te extrañamos, Señor. Este mundo no tiene sentido para nosotros. Nuestro trabajo y todo lo que hay en este mundo, Señor, pierde su valor. Señor, porque nuestro mayor anhelo es verte a ti cara a cara. Señor, que tú tengas una sonrisa en tu rostro de satisfacción por tu iglesia. Oh, Señor Jesús, trabaja en nosotros. Nos humillamos delante de ti. Juzga nuestras vidas. Señor, expone nuestro corazón. Trae luz a nuestro corazón. Expone nuestras tinieblas, nuestros gusanos, Señor. Señor, y que tu vida gloriosa, Señor, vivifique aún nuestros cuerpos mortales para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amém. Señor. Aleluia, Senhor.